Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, a igreja dá início ao tempo da Quaresma, este tempo de reconciliação e de graça, este tempo de conversão, de mudança de coração, este tempo em que nós nos predispomos a aprender a amar mais a Deus. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. O tempo da Quaresma não é simplesmente, é também, sem sombra de dúvidas, mas não simplesmente um tempo de abandono do pecado, um tempo de conversão, no sentido, conversão aqui, de abandono de pecado, mas é um tempo de crescimento no amor, de crescimento na docilidade, à moção do Espírito, de crescimento na generosidade, no amor a Deus. Crescimento no amor, crescimento na docilidade. Quantas vezes nós percebemos a moção de Deus, nós percebemos a vontade de Deus, e nós, de alguma maneira, nós impomos resistência. Nós, os que estiverem aqui deste lado, podem permanecer, que um outro padre vai chegar. Então, haverá confissões nos 2 confessionários. Então, crescer no amor, crescer na docilidade, vontade conhecida, vontade obedecida. Perceber que aquela é a vontade de Deus, então eu me empenho de todo o coração para fazer a vontade de Deus. E crescimento na generosidade, de fazer com alegria. Percebo que esta é a vontade de Deus e com alegria eu lhe obedeço, com alegria eu me empenho em fazer. Por quê? Porque Deus é tão bom para comigo e eu quero amá-lo de uma maneira semelhante. Pois bem, nós iremos nos predispor, nós iremos nos empenhar durante os 40 dias, durante toda esta Quaresma, suplicando esta graça de crescer no amor, na docilidade e na generosidade. Para isso, então, a igreja toma posse das palavras de São Paulo. Nós ouvimos aqui São Paulo dizendo aos coríntios, e é Deus quem fala a nós: irmãos, somos embaixadores de Cristo. Aqui são os ministros falando para o povo de Deus. Somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Quer dizer, qual é a exortação de Deus? O que é que Deus está falando por meio de nós? Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus os fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós os exortamos. De novo, a primeira exortação: deixai-vos reconciliar. A segunda, novamente, a segunda exortação: nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Nós os exortamos a não deixar este tempo da Quaresma passar sem receber a graça de Deus. Isto é passar em vão. Isto é, quando você vive um tempo tão forte na igreja, como se fosse apenas uma sucessão de dias. Isto é, a Quaresma é simplesmente o tempo em que na igreja não se põe flor, em que não se canta glória, em que o padre veste roxo, e acabou. E que não se canta o aleluia, e acabou. Não. O tempo da Quaresma é um tempo em que eu mais do que nunca vou me empenhar para pedir a Deus a graça de amá-lo. E se você perceber, e às vezes, meu santo, você percebe, e se você perceber que você não quer amar mais, isto é, por que você não quer amar mais? Porque você tem medo. Ora, se eu começar a amar mais, ou digamos de verdade, se eu começar a amar de fato a Deus, Ele vai começar a mexer na minha vida, porque Ele vai querer então me proporcionar as graças necessárias para que eu ame mais. Ele vai querer me converter, Ele vai querer mudar o meu viver. E como eu não quero, então eu não peço a Deus a graça de amar mais.
Então, se você perceber que você tem medo de pedir a conversão, de pedir a graça do amor, peça a Deus a graça de pedir. Senhor, eu quero pedir, Senhor. Eu queria tanto, Senhor, querer te amar de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Eu queria tanto, Senhor, querer te amar com toda a generosidade com que os santos te amaram. Como os santos eram generosos, como Santa Rita era generosa, como São Padre Pio era generoso, como Santa Gema Galgani era generosa, como Santa Rosa de Lima era generosa, como São João Maria Vianney, como Santo Antônio era generoso. Pois bem, eu quero ser generoso assim também, Senhor, mas eu quero querer ser generoso assim, porque eu ainda não quero de fato. Eu quero, uma parte de mim quer, outra parte de mim tem medo de a Ti totalmente se entregar. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero viver esta quaresma da mesma maneira que eu vivi a quaresma passada. Se você viveu bem a quaresma passada, queira viver melhor ainda. Se você ficou muito aquém daquilo que era esperado, queira viver esta quaresma de uma maneira agradável a Deus. Não recebais em vão a graça de Deus. Estar vivo para viver a quaresma já é uma graça de Deus. Não receba em vão esta graça. E peça esta graça para você e peça esta graça também para os seus irmãos. Pois bem, tendo então em mente esta realidade de não viver, de não passar em vão, de não passar de uma maneira qualquer, de não desperdiçar a graça de uma quaresma que o Senhor nos oferece, Jesus, no Evangelho de hoje, Ele nos apresenta 3 práticas que se adequam e se encaixam em toda a situação da nossa vida. Jesus dá um exemplo de caridade, Jesus dá um exemplo de oração e Jesus dá um exemplo de penitência. Mas Jesus, Ele quer nos ensinar não apenas que devemos praticar a caridade, que neste tempo da quaresma, a igreja então quando escolhe este texto e o apresenta no primeiro dia da quaresma, ela quer nos ensinar então que na quaresma precisamos viver mais oração, mais caridade, mais oração e mais penitência. Mas Jesus aqui nos ensina que não apenas o que devemos fazer, mas como devemos fazer. Porque, meus santos, nós somos tão ruins que nós somos capazes de fazer as coisas boas, cheia de egoísmo e vaidade. Nós somos capazes, olhe para o seu coração e você vai ver, eu olho para o meu e vejo. Nós somos capazes de fazer as coisas boas e certas, cheios de rivalidade e disputa, e ódio, e competição, e desejo de vanglória. Nós somos capazes de praticar as coisas mais santas com o espírito mais demoníaco, tão distante do coração de Deus. Nós podemos praticar as coisas tão semelhantes a Cristo, mas com um coração tão diferente do coração de Cristo. E é exatamente isso então que Jesus quer nos ensinar, a fazer bem as coisas boas que nós fazemos. Então, Ele dá aqui um exemplo da caridade, e Jesus diz que nós devemos então, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, só para serem elogiados. Eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Jesus nos ensina a interioridade. Isto Ele vai dizer a respeito da caridade, Ele vai dizer a respeito da oração e Ele vai dizer a respeito da penitência. Isto é, precisamos fazer de uma maneira que só Deus veja. Para quê? Buscar o elogio dos outros. Eu irei receber deles a recompensa. Para quê?
ser reconhecido pelos outros. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que não poucas vezes isso acontece, isto é, você faz e você até diz, mas ninguém reconhece o que eu faço. Quando na verdade você não deveria buscar nada disso. Por quê? Porque Jesus, quando fez o bem, e Ele fez bem todas as coisas, quando Ele fez o bem, Ele fez apenas diante do Pai, para agradar o Pai, para receber a recompensa do Pai. E é isto que Ele nos ensina, para que nós sejamos semelhantes a Ele. Então, sejam as nossas obras de caridade, sejam as nossas orações, sejam as nossas penitências, as façamos de uma maneira escondida. E o nosso Pai, que vê o que está escondido, nos dará a recompensa. E qual é a recompensa? De um coração ainda mais semelhante ao dele, de um coração que o ame ainda mais. É por isso que nós podemos desejar esta recompensa. Não é um amor interesseiro fazer as coisas e esperar receber a recompensa, porque a recompensa é de um coração semelhante a nosso Senhor. Mas aí, meu santo, vem a pergunta: e você? Que obras então? Que obras de conversão, de mudança de vida, que obras de oração, de penitência, de caridade, você vai se empenhar a fazer mais durante esse tempo da quaresma? Eu sempre aconselho, quer dizer, nem sempre aconselhei, mas ultimamente, de uns anos para cá, sim, não escolha mais do que 2 propósitos. Senão você vai escolher muitos propósitos para descumpri-los. Escolha 1, 2, no máximo 3, mas empenhe todo o seu coração, toda a sua alma em fazê-lo, em fazer por amor a Deus, em fazer para dar alegria ao coração de Deus, em fazer para edificar os irmãos por amor a nosso Senhor. Você já pensou? Hoje é o primeiro dia, então, você não pensou ainda? Então pense ainda no dia de hoje. Talvez escolher algo de oração e uma realidade penitencial, para que você cresça no amor. Se você escolher uma realidade orante e uma realidade penitencial, e essas 2 realidades necessariamente farão você crescer no amor, que é o terceiro aspecto, né? Oração, caridade, oração e penitência. Então escolha. Se você não faz a missa diária e pode fazê-la, não há dúvidas que esta é a mais excelente e aconselhável. Imagine o que é você passar os 40 dias da quaresma, todos os dias sendo iluminado pela palavra de Deus, palavra de Deus que nos edifica, palavra de Deus que nos corrige, palavra de Deus que nos fere e palavra de Deus que cura a ferida. Então, sem sombra de dúvidas, você não pode vir pela manhã, você participa à noite, você não pode participar no horário daqui da paróquia Cristo Rei, quer dizer, da matriz do Cristo Rei, você participa das comunidades. Mas o importante é alimentar-se diariamente da palavra de Deus. Se você pode comungar, alimentar-se do corpo de Cristo, e quando necessário for, receber o sacramento da reconciliação, confessar os seus pecados e retornar à amizade com Deus. E não tenha dúvidas, meus santos, que nosso Senhor, que quer nos salvar, muito mais do que nós queremos ser salvos, Ele vai abençoar esses seus propósitos. Não tenha dúvidas, meu santo, que a disposição do coração de Deus é infinitamente melhor do que as disposições do seu coração. Não tenha dúvida de que Deus está com muito mais amor no coração para derramar sobre você do que você está com desejo de receber este amor. Então confie na misericórdia de Deus. Faça neste momento do ofertório que depois da imposição das cinzas nós faremos, que você então diga: Senhor, eu te oferto este meu coração e te peço a graça de um coração novo para que eu faça bem essa quaresma. Meu Deus, eu te ofereço. Qual é a sua penitência?
Tá bom, sua penitência é não tomar café durante esses 40 dias. Tá bom, Jesus, eu te ofereço essa minha penitência. Mas eu te peço a graça, Senhor, de oferecer com um coração cheio de amor. Porque, em última instância, e termino, o que importa principalmente é com que amor você oferece. Se você escolher uma penitência grande para ser visto pelos homens e por eles elogiados, pouco importa. Se você escolhe uma penitência pequena, porque o seu coração anda meio apertado, com pouco amor, mas todo aquele pouco amor que você tem, você oferece. E diz: Senhor, é pouco, mas é tudo o que tenho. E com todo este pouco amor que eu tenho, eu te ofereço esta minha penitência. Sei lá, eu vou rezar, Senhor, eu não sei nem rezar o terço. Eu vou rezar, Senhor, um Pai Nosso e 10 Ave-Marias com todo o meu coração. E não tenha dúvidas, meu santo, que Jesus vai acolher, Jesus e Nossa Senhora vão acolher com tanta alegria essa sua tão pequena penitência, que pode ser que alguém olhe e diga: nossa, gente, só isso. Mas é com amor. Ofereça. No próximo ano, quem sabe você oferece um terço inteiro. Mas o que importa é que haja esta verdadeira ligação com Deus, que não seja uma realidade nem para que os outros vejam, nem uma realidade desligada, sem intimidade com o Senhor. Não, que os seus propósitos quaresmais brotem de um encontro com Deus. Senhor, eu queria te oferecer mais, mas eu me sinto incapaz de oferecer. Eu vou te oferecer, Senhor, eu não vou comer doce. A sobremesa que eu todos os dias como, eu não vou comer, Jesus. Te pedindo a graça de aprender que o Senhor é a doçura da minha vida. Aquilo que eu busco no doce, alguma alegria, eu verdadeiramente só posso encontrar em Ti. Me ajuda, Jesus, a ter sabedoria e a aprender a me doar mais. Entende, meus santos? Eu não quero colocar, se você, graças a Deus, já deu passos na sua vida espiritual, seja mais expressivo na sua oferta. Mas se você está começando, ou se você está recomeçando, ofereça pouco, tá bom, mas ofereça com todo o coração, com todo o amor. Ofereça a Deus este seu coraçãozinho doente, mas pedindo a Ele: Jesus, eu queria tanto que o meu coração fosse saudável e te amasse muito, e te amasse com toda a generosidade, mas que isso, repito, brote de um encontro com o nosso Senhor. Então, se você, meu santo, minha santa, ainda não fez os seus propósitos, que você hoje não saia dessa igreja sem fazê-los e suplicar a graça de, com retidão e generosidade, cumpri-los todos até o final da quaresma. Que daqui a pouco, meus santos, ao recebermos as cinzas, também supliquemos a nosso Senhor que Ele nos conceda a graça desta consciência de que somos pó e de que ao pó haveremos de voltar. Todo ministro daqui a pouco vai traçar uma cruz de cinzas sobre você, sobre a sua fronte, dizendo: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Não é uma frase, meus santos, para incutir o terror, mas é uma frase para nos incutir sabedoria. A palavra de Deus, no livro dos Salmos, diz assim: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Isto é, quando eu tenho consciência de que a minha vida aqui neste mundo é curta, eu a aproveito de verdade. Quando eu tenho consciência de que a minha vida aqui é passageira, eu empenho a minha vida, o meu coração, a minha alma naquelas coisas que não são passageiras. Então ensinai-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu tenha sabedoria, para que eu não pense que a minha vida aqui neste mundo é para sempre, e nem pense que eu terei ainda 10 quaresmas à minha frente. Quem sabe esta é a minha última, e quem sabe nem sequer a terminarei. Então, quando o ministro ou o sacerdote impõe cinza e diz a você de alguma maneira: lembra-te que has de morrer,
lembra-te que tu és pouca coisa neste mundo e que este mundo é passageiro. É ao mesmo tempo uma súplica de sabedoria, que você, ao receber essas cinzas, peça a Deus a graça da sabedoria, para que você, sabendo que esta vida é passageira, empenhe o seu coração naquelas realidades que não passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.